Muito bem, meus irmãos, vamos abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, apenas os 2 primeiros versículos. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Até aqui, palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos que o Teu Espírito conduza agora a instrução que vem do alto. Rogamos que o Senhor abra os nossos corações e entendimentos para que saiamos daqui, Deus, conscientes daquilo que preparaste para nós nesta manhã. Conduz, ó Deus, a mensagem para que o Teu Espírito esteja a transformar-nos mediante Cristo. Em nome dele que nós oramos, nosso Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse às crianças, sem dúvida alguma, arrumar é mais difícil do que desarrumar. Recentemente, eu estive numa tarefa difícil de, mais uma vez, mudarmos. Nós já fizemos aí algumas mudanças durante esses 10 anos de casados. Eu nem sei quantas vezes, nós já mudamos 5 vezes. Então, essa nossa média aí de uma mudança a cada 2 anos. E, mais uma vez, nós mudamos. E mudar cansa, meus irmãos. Mudança de casa e você tem que arrumar tudo do zero. E nunca é exatamente como deveria ser. Eu fico sempre muito curioso para tentar entender como é que as pessoas fazem os padrões de fios, de tomadas e coisas do tipo. Porque eu nunca morei numa casa que seja um padrão. Sempre tem que ter uma gambiarra. Desde que seja na pia, pode ser nas conexões elétricas. Olha, não tem jeito. Sempre vai ter uma gambiarra, e fazer gambiarra sempre é uma tarefa de grande criatividade também. E, portanto, mudança envolve uma série de sofrimentos, situações difíceis. Dentro do nosso mundo, da nossa sociedade, do tempo que temos vivido, uma das coisas que muitas vezes se diz é algo mais ou menos assim: olha, é melhor você começar uma igreja, isso é, plantar uma igreja, começar um trabalho, do que pegar alguma coisa muito bagunçada para tentar arrumar. E é verdade, viu, meus irmãos? Eu conheço casos muito difíceis de realmente serem arrumados e que geralmente as pessoas fogem dos desafios de uma igreja que esteja com uma bagunça por longos e longos períodos. Conheço igrejas centenárias que vivenciam hoje problemas graves de desestruturação, de desorganização, que vão desde sua liderança e vão pelos seus ministérios, e é uma confusão muito grande. Nesse mundo evangélico, nós vivemos o que poderíamos chamar de uma grande bagunça também. Se você andar por aí, você vai perceber isso. Vocês percebem que essa tem sido uma nota que eu tenho tocado vez ou outra aqui em nossas pregações.
o problema, muitas vezes, de identificarmos uma igreja genuína, verdadeira. E talvez nós, enquanto igreja presbiteriana de Casacaiada, talvez nós mesmos nos sintamos um pouco bagunçados. Talvez nós mesmos possamos pensar que precisamos organizar, e há aqueles que já jogaram a toalha. Olha, eu acho que não tem nem jeito para esse negócio. Saber de uma coisa? É melhor começar em outro lugar. É melhor desistir. É claro que desde agora eu já posso dizer isso para os irmãos antes mesmo de expor o texto. Nós não devemos desistir. Prosseguindo em ser uma família pela graça, misericórdia e paz de Deus, nós fazemos assim a vontade do Senhor. Essa série que nós começamos hoje, a série de exposições nas cartas pastorais, tem como objetivo tratar dessa ordem, dessa organização da vida da igreja, meus irmãos. Essas 3 cartas que Paulo escreve, e nós cremos que de fato foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tendo escrito essas 3 cartas como suas últimas cartas. Cartas muito pessoais, muito diferente daquelas cartas que nós já visitamos em anos anteriores. Já tivemos a oportunidade de caminhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma carta escrita em meados de 52, 53. A carta aos Romanos, no ano passado, tivemos esse privilégio, também escrita meados aí de 54, 56. Mas coisa de mais ou menos 10 anos depois dessas cartas terem sido escritas, aqui está o apóstolo Paulo, já muito mais velho, já tendo enfrentado muito mais lutas, tendo passado inclusive a sua primeira prisão, das 2 que ele vivenciou, considerando que a segunda é a sua última, onde ele finalmente foi entregue ao martírio, entregando sua vida, seu último suspiro ao Senhor. Portanto, a primeira carta de Paulo a Timóteo, como também a carta a Tito, escritas por volta aí de 62 a 65, logo depois da sua primeira prisão em Roma, onde ele ficou possivelmente na casa, com a tornozeleira, não podia sair da casa, ele tinha que ficar ali em uma casa possivelmente alugada, talvez casa de familiares, não sabemos muito bem, mas havia alguma liberdade nessa primeira prisão, diferente da segunda carta a Timóteo, escrita coisa de 6 anos depois, talvez um pouco menos, por volta ali de 68, exatamente o ano de seu martírio, e ali já numa prisão mais severa, tendo sido limitada a sua liberdade com mais rigor, ele escreve aquilo que temos como sua última mensagem à igreja. Apesar de serem cartas muito pessoais, afinal de contas, Paulo está escrevendo a 2 amigos, 2 companheiros, 2 pessoas que estavam cooperando com ele no serviço ao Senhor. Essas cartas, elas servem para nós ainda hoje, por causa exatamente dos propósitos, ou do grande propósito de Paulo para escrever a Timóteo e a Tito. Basicamente, estabelecer diretrizes às igrejas de Éfeso, no caso de Timóteo, e à igreja de Creta, a igreja de Éfeso e a igreja de Creta, no caso de Tito, a igreja de Creta. As 2 igrejas eram igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, igrejas que foram organizadas nas missões, nas viagens missionárias de Paulo, e que tiveram Tito e Timóteo como pessoas que foram designadas pelo próprio Paulo, para que ali, em loco, pudesse observar o problema dos falsos mestres. Nós vamos ver isso bastante durante esse ano. Logo cedo, a igreja começou a vivenciar inimigos de todas as partes. Inclusive, aqueles que estiveram conosco na exposição de Apocalipse devem lembrar que essa é uma tônica
das visões de João: os problemas de dentro e os problemas de fora. Inimigos dentro e inimigos fora. E aqui é o caso. A igreja de Éfeso e a igreja de Creta, igrejas próximas, estavam sofrendo pela visitação e crescimento de falsos mestres, com falsas doutrinas, que estavam enganando a muitos. Veja, o problema era interno, perceba bem. Não bastasse as perseguições dos judeus, não bastasse depois a severidade da perseguição romana, trazendo morte terrível para os cristãos. Dentro da igreja havia pessoas que se diziam irmãos, que se diziam mestres, que se diziam capazes de ensinar a palavra de Deus, mas estavam conduzindo muitos ao engano, discipulando pessoas para a maldade contra Deus. Por isso, Paulo envia Timóteo e Tito para que ali possam observar o que estava acontecendo, passar o relatório ao apóstolo Paulo, e dentro desse, portanto, relacionamento aí de Paulo com a igreja, juntamente com esses irmãos designados, poder pôr ordem na casa, poder organizar aquilo que se perdeu no meio do caminho. Certamente Paulo, ou melhor dizendo, Timóteo e Tito, tinham uma tarefa muito difícil. Tinham um desafio muito difícil para tratar. Primeiro, porque eles não tinham o mesmo respeito que Paulo tinha dentro da igreja. Eles estavam, claro, levando consigo a autoridade de Paulo. Paulo os designou, mas é diferente. E nós vamos observar nas duas cartas, ou nas três, considerando a segunda também, que o próprio apóstolo encoraja Timóteo e Tito para que não vacilem por causa de sua juventude, por causa, talvez, da dificuldade de encontrar respeito por parte da igreja para com eles, jovens pastores que estavam ali para, com um pulso forte, organizar uma igreja que estava perdendo o seu prumo. E vamos observar que de modo muito variado havia mestres e também mulheres que conduziam a igreja de forma equivocada. É portanto que nesse sentido as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, elas encontram para nós diretrizes para a organização da igreja, para a estrutura da igreja, para a vida da igreja, de modo muito mais direto, inclusive, do que cartas como a que nós já visitamos aos Coríntios ou Romanos. Mas também ela se encontra dentro de um contexto de discipulado, onde Paulo, como o mestre, Paulo, como aquele que discipulou os jovens pastores, agora nos mostra através dessa carta como esse relacionamento se dava. E mais uma vez nós somos ensinados a como que a igreja deve viver esse discipulado. Por isso, as três cartas, elas se envolvem em grande importância para nós. Tanto para aprendermos como que a igreja deve viver, mas também para vermos o modo de treinamento e discipulado que todos nós devemos enfrentar na vida da igreja. Não é à toa, portanto, que nós escolhemos essas cartas para observarmos a centralidade do Evangelho nessa administração da igreja. Diante do fato que queremos, nesse ano, implementar ainda mais intencionalmente um trabalho de discipulado, um trabalho de mentoria espiritual, não confunda com nada parecido com coach por aí, mas entendendo que Deus chama
homens, mulheres, todas as tribos, povos e raças, para pertencer à igreja. E a igreja é um grande ambiente de ensino, de viver em aprender mais de Cristo e, portanto, aprendermos uns com os outros nesse discipulado mútuo. Somos levados a considerar essas verdades. Mais especificamente, a primeira carta de Paulo a Timóteo, direcionada, portanto, a Timóteo, tem como objetivo observar os problemas de Éfeso. É a primeira carta que vamos visitar durante este ano. A sequência é a segunda e, por fim, Tito, onde haveremos de voltar um pouco das temáticas, porque Tito e Timóteo, o 1 Timóteo, foram escritas no mesmo período. Falsos mestres se levantaram, Timóteo precisava estar ali. Portanto, a carta que vamos observar nessa série, ela tem um conteúdo forte apologético e a preocupação com a igreja. E vamos observar durante este ano, se Deus assim permitir, que Deus deu sim à igreja uma forma de vida. E que muitas vezes temos observado que a igreja se omite, ignora aquilo que Paulo ensina de modo tão claro, pelo poder do Espírito Santo às igrejas. E queira o Senhor nos abençoar e conseguirmos ainda mais colocarmos nos trilhos a igreja presbiteriana de Casa Caiada. Irmãos, nós não tenhamos expectativas muito altas, nem muito baixas. Somos uma igreja verdadeira, não tenho dúvida disso. Nós não estamos aqui para brincar de sermos crentes. Os irmãos que acordaram hoje cedo, tomaram seu café apressado, para poder chegar aqui, não tinham como objetivo olhar para mim e gastar tempo de sua vida ouvindo lorotas, mas porque estavam dispostos para adorar a Deus e ouvir da parte do Senhor, vieram reunidos aqui adorar o Senhor. Somos conduzidos, portanto, pelo Espírito Santo a vivermos uma vida de igreja. Ao mesmo tempo, não tenhamos também a ilusão de acharmos que já estamos prontos, como que uma igreja perfeita, completa. Não estamos e não somos, e não seremos até que Ele venha. Mas enquanto isso não acontece, é nossa tarefa buscarmos, aprimorarmos dia após dia a ordem da casa. Como alguém que todos os dias levanta-se, arruma a sua cama, para que ao final do dia volte a desarrumá-la. Nós todos somos chamados à tarefa de arrumar as coisas da igreja, a ordem da igreja, com base na palavra de Deus, chamados assim mediante o Senhor. Os dois versículos que acabamos de ler iniciam, portanto, esta carta e nos mostram que a igreja de Cristo é uma família. É sobre isso que quero tratar, de modo resumido, considerando o tamanho da introdução, aquilo que Paulo trata logo no início aí dos seus cumprimentos ao amado Timóteo. Mais uma vez, volte os olhos ao texto que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós podemos observar que Paulo está convencido do chamado dele em Cristo, do chamado dele por Deus. Como eu disse antes, aqui está, portanto, Timóteo na difícil tarefa de pôr ordem na casa, de pôr ordem numa igreja que talvez não detenha nele respeito como tem a Paulo. Mas Paulo deseja lembrar ao seu amado irmão e amigo, que veremos mais para frente, quem considera como um próprio filho, de onde parte o chamado do Senhor. Observe bem isso. Essa carta é uma carta pessoal.
Não é uma carta de um conhecido a outro. São amigos. Porque o apóstolo Paulo gastaria tinta e papiro para dizer a Timóteo que ele é apóstolo de Cristo. Será que Timóteo não sabia que Paulo é apóstolo de Cristo? Certamente que sim. Mas às vezes a gente esquece o que sabe. E Paulo escolheu as palavras exatas, inspirado por Deus, para lembrar a esse irmão das credenciais que o levam a escrever essa carta, mas que também, de modo análogo, levam também o próprio Timóteo a estar naquela igreja em Éfeso. Paulo não foi chamado por homens. Paulo não foi chamado pelos discípulos. Paulo não foi chamado por grupos de alguma igreja. Paulo foi chamado por Deus. Eu sei que já gastei tempo explicando isso, mas nunca é demais explicar. O termo apóstolo significa literalmente enviado. Nos tempos neotestamentários, ele era usado num contexto mais grego, na ideia de embarcações que eram comissionadas para levar certos objetos para comércio. Então, considerando aí, claro, os devidos cuidados cronológicos da coisa, uma empresa, eu sei que o termo não é adequado, mas uma pessoa aí que tivesse grãos, coisas para vender, ele entregava a autoridade e o chamado para vender aquele produto dele a outras pessoas que na embarcação levaria para o comércio apostólico. O que era? Um comércio feito não por ele, mas por outra pessoa. Jesus aplica essa ideia do comércio a um outro contexto, agora religioso. Lembra que foi o próprio Jesus quem deu nome aos seus discípulos de apóstolos. Como se estivesse enviando cada um deles para vender o seu produto. Claro, não está vendendo nada, mas para anunciar a sua mensagem. Mensageiros de Deus com a autoridade do próprio Cristo. E é isso que vamos verificar, especialmente após Pentecostes, quando esses apóstolos anunciam a mensagem do Evangelho com o mesmo fervor e o mesmo espírito que o próprio Jesus. E com essa autoridade, eles estabelecem a ordem da igreja, eles estabelecem a liderança da igreja. E vamos ver isso no livro de Atos, uma diversidade de vezes. Quem não viu, pode ver a nossa série de sermões em Atos 2020. Portanto, Paulo, um pouco diferente dos outros apóstolos, foi chamado pelo próprio Deus de modo um tanto quanto misterioso e sobrenatural. Os irmãos lembram dessa história? Estava Paulo com autoridade, não de Cristo, mas dos fariseus, dos sacerdotes, para que com isso pudesse prender e quem sabe até matar os cristãos. E caminhava para Damasco, e naquele caminho o Senhor se encontrou com Paulo. E essa convicção do encontro com Deus, daquele momento em que seus olhos se cegaram, para que ele pudesse ver aquilo que, enquanto com os olhos abertos não conseguia enxergar, para que posteriormente pudesse ter seus olhos finalmente abertos para enxergar o Evangelho. Paulo viu a Cristo, foi chamado por Cristo, e portanto por causa disso, torna-se fiel testemunha ocular da pessoa e da obra de Jesus, assim como os outros apóstolos. Essa autoridade dada por Deus em Jesus Cristo transforma Paulo em líder da igreja, um líder diferente, os irmãos sabem, porque foi chamado especificamente para
pregar o evangelho aos gentios, àqueles que não eram de berço judaico, que não conheciam a lei do Senhor e que agora recebiam da parte de Deus o chamado para serem igreja. O livro de Atos, em sua segunda metade, narra as viagens missionárias de Paulo, inclusive com Timóteo, Tito, ainda que não seja citado. Timóteo sim, Tito não. E por isso Paulo tem essa convicção, meus irmãos, prestem bem atenção nisso, de que a missão de apóstolo não é dele, é de Deus. E o próprio Deus, dono da igreja, dono da missão, é quem o chamou, o enviou, o autorizou e o capacitou. É nesse sentido, portanto, que ele se entende como um instrumento nas mãos de Deus, como um representante do próprio Deus para a igreja. Ao mesmo tempo, pode encorajar a Timóteo, que não é apóstolo, à semelhança de Paulo e dos outros, mas como um pastor ou alguma coisa nesse sentido. Timóteo também é chamado a considerar que foi também designado pelo próprio Deus para estar ali em Éfeso. Essa é uma ênfase que eu costumo trazer quando prego na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, que fala das especificações, das características dos presbíteros e dos diáconos, porque há certo problema de inversão, muitas vezes, na compreensão da igreja sobre o que é o presbiterato e o diaconato. E essa inversão se dá quando se pensa mais ou menos o seguinte: por causa da nossa estrutura política, democrática, nós podemos pensar tolamente que quando nós votamos para a eleição de um pastor, de um presbítero, de um diácono em nossas assembleias, nós estamos elegendo representantes nossos, pessoas que representariam talvez o nosso querer, talvez as nossas intenções. Mas há um equívoco aqui, claro. Os presbíteros, os diáconos, não são representantes da igreja. Nós não somos uma democracia. Nós somos uma monarquia. E o monarca é Jesus Cristo. E é o Rei Jesus quem estabelece os seus representantes. Faz isso de meios ordinários através do voto. Mas não se engane. O que é eleito, ou aquele que é eleito, não é eleito para representar a igreja, mas para que represente Cristo à igreja. Isso muda tudo. Aqui está, por exemplo, Paulo, chamado por Deus, escrevendo a Timóteo, chamado por Deus, para representar Cristo à igreja de Éfeso e, por conseguinte, a todas as igrejas cristãs espalhadas em todo o mundo. Por isso, o que vamos ler, o que vamos observar, o que vamos aprender, meus irmãos, não é mera opinião, não é um achismo, não é algum cálculo humano, mas é Deus falando com sua igreja. Portanto, é necessário que nós tenhamos esse tempo de introdução da nossa caminhada aqui, para que nós sejamos lembrados que o que quer que venha das cartas de Paulo a Timóteo ou a Tito, não vem do homem, vem de Deus. E portanto, com todo temor e tremor, os pregadores que aqui passarão para expor
essas cartas, fazem isso mediante o Senhor, como instrumento nas suas mãos, chamados por Deus. Mas calma aí. Não são só os presbíteros ou os diáconos que foram chamados por Deus. Entenda, todos nós fomos. Na diversidade dos dons, ministérios, ofícios, serviços, seja lá como você queira chamar. Deus chamou, capacitou e se serve dos seus. Portanto, quando nós olhamos o chamado de Paulo, o chamado de Timóteo, o chamado dos nossos líderes, pais espirituais, para usar a linguagem que o próprio Paulo usa, nós estamos falando de toda a igreja também. Porque você também, se foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se o Espírito Santo habita em você, também foi chamado por Deus. E aqui você precisa lembrar, o chamado do Espírito Santo não é um psiu na rua, como se você estivesse andando ali no centro de Recife, uma multidão na Conde da Boa Vista, e você ouve um psiu, olha para trás, alguém me chamou. Não, esse não é o chamado do Espírito Santo, não. O Espírito Santo chama pelo nome, o Espírito Santo convoca, capacita, não é mero psiu, mas é o nosso chamado do Senhor para servi-lo. Paulo também deseja lembrar, finalmente, de quem ele está falando. Claro, Timóteo sabe quem é, mas Paulo deseja lembrar. Esse Deus que chamou Paulo e Timóteo, e que nos chamou, é o nosso, diz Paulo, Salvador. E Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo usa esses dois títulos para tratar a respeito do nosso Deus. Primeiro, como o Salvador, o Deus Salvador. Uma lembrança a Timóteo e a nós também, de que aquele que nos chamou foi aquele que nos resgatou das trevas. Nos resgatou do pecado, da escravidão do pecado. Que com poder forte nos tirou das amarras que vivíamos das trevas, para vivermos à luz da liberdade de Cristo. É esse Deus poderoso, Salvador, que nos chamou. Lembrarmos que Deus é o nosso Salvador é tarefa nossa todos os dias, meus irmãos, porque assim podemos viver com mais gratidão no nosso coração. Lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, nos faz lembrar-nos daquilo que nós devemos hoje fazer para servi-lo com cuidado, com zelo, como falava às crianças, aqui nas coisas da igreja, nas coisas que se envolvem na dinâmica da igreja, mesmo pensando em coisas estruturais, mais fácil para eles, coisas concretas, como as cadeiras, o púlpito, ou um instrumento musical. Quando você trata mal essas coisas, quando você é negligente no cuidado dessas coisas, não é a mim que você está ofendendo. Não é o presbítero Calicoco, o presbítero André, reverendo Rodrigo. Talvez nós nem tomemos conhecimento do chiclete que você colocou na cadeira. Mas o Deus Salvador conhece. Talvez nós nunca saibamos exatamente quem foi que pegou aquele cabo que sumiu e como some. Mas o Deus Salvador conhece. É ao Deus Salvador que nós desonramos quando nós não lidamos de modo adequado com as coisas dele. Agora, o que são as coisas dele? Como eu disse, para as crianças é mais fácil, coisas concretas. Mas os irmãos conseguem ir um pouquinho mais além. Vamos dar um passo a mais. O que são as coisas do Senhor?
Dica: não há 1 cm² do cosmos que Cristo não diga é meu. A resposta fica fácil. O que é do Senhor? Tudo. Se tudo é do Senhor, inclusive a sua vida, do mais particular que você possa imaginar, é responsabilidade nossa viver diante do Deus Salvador, mediante a sua graça maravilhosa, mas na convicção de quem estamos servindo, a esse Deus Redentor e Salvador. Ele que enviou seu Filho Jesus, a nossa esperança. Isso é maravilhoso. Talvez Paulo, já sem saber muitas notícias de Timóteo, preocupado com as lutas que deve estar enfrentando na igreja de Éfeso, lembra da verdadeira esperança. Nós hoje acabamos de encerrar a leitura do Catecismo de Heidelberg, lendo a sua última pergunta, 129. 127? 29. 129. Última pergunta, 129. A primeira pergunta, que eu não vou exigir que vocês lembrem, diz exatamente o seguinte: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Resposta: que eu não pertenço a mim mesmo, mas que eu pertenço a Deus. O Catecismo de Heidelberg é conhecido como um catecismo do discipulado. E começa exatamente falando quais são as bases do discipulado. A esperança em Cristo. Não existe discipulado em Cristo Jesus sem Cristo Jesus, entenda. E muitas vezes esse talvez seja o grande problema de muitos discipuladores por aí. E eu me lembro de uma história que se atribui a Spurgeon, depois fala de Lutero, não importa exatamente, acho que já contei essa para vocês. Mas eu acho que foi Spurgeon. Chegaram a Spurgeon e disseram assim: Spurgeon, há 2 discípulos seus, largados na sarjeta, completamente embriagados. E Spurgeon se vira para aquela pessoa que estava ali denunciando os seus discípulos e diz: de fato são meus discípulos. Porque se fossem de Cristo não estariam assim. E às vezes esse é o grande problema. Nós não podemos criar um trilho de discipulado, uma jornada de discipulado fundamentada em opiniões humanas. O título da nossa série das cartas pastorais é Siga o Mestre. Eu não sei quantos brincaram disso, mas eu lembro de brincar com os meus primos, os meus amigos da infância. E seguir o mestre era fazer coisas que, teoricamente, só o mestre conseguia fazer, e você tinha uma tarefa muito difícil para tentar imitá-lo. E geralmente envolvia pular longas distâncias, subir em alguma coisa difícil, e você tinha que fazer junto com ele aquilo. E há uma relação direta entre a imitação e o discipulado, porque o discipulado envolve imitar alguém. E a grande pergunta, no final das contas, é: a quem nós imitamos no discipulado cristão? A resposta é muito óbvia. Nós imitamos a Cristo. E toda vez que, portanto, estamos fazendo um discipulado, discipulando alguém, é a Cristo que devemos apontar e nunca a nós mesmos. E toda vez que criamos algum tipo de interdependência entre o discipulador e aquele que está caminhando na fé como discipulado, como discípulo, melhor dizendo, essa pessoa falha no que deveria apontar como a verdadeira esperança, porque a esperança é Cristo. Paulo entende que a igreja é uma família,
E por isso ele conclui, eu já estou caminhando para o fim, o versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Nós não temos todos os detalhes do relacionamento de Paulo a Timóteo, mas daquilo que se relata em Atos, possivelmente nós temos que Timóteo já era um convertido quando se encontrou com Paulo, quando conheceu a Paulo. Mas foi Paulo exatamente aquele que trouxe os ensinamentos mais fundamentais para Timóteo e, portanto, Paulo o considera como um genuíno filho. Literalmente, Paulo está dizendo que Timóteo é um filho verdadeiro, genuíno. Esse encontro deve ter acontecido por volta de 15 anos antes dessa carta. Portanto, é claro, 15 anos depois, muita coisa tendo acontecido, muita amizade amadureceu. Paulo já mais velho, talvez sexagenário. Timóteo, aí com seus 30 para 40 anos. Mas Paulo o considera como um filho, porque entende a paternidade espiritual. E aqui nós podemos ser lembrados que a igreja é uma família, meus irmãos. Não é uma família de sangue, como naturalmente acontece, mas é uma família espiritual pela fé, onde nós estamos aqui unidos pela mesma convicção, pela mesma certeza, pela mesma esperança. E, portanto, Paulo conclui esta carta ao seu filho, levando-o a receber, rogando a Deus para que receba graça, misericórdia e paz de Deus, nosso Pai. Observe, as palavras não são aleatórias. Paulo diz, você é meu filho genuíno, mas depois ele diz que você tem um pai, que é Deus. E essa lembrança é mais uma vez alguma coisa que deve pesar ao nosso coração, que na família da fé o nosso pai é Deus, ainda que ele nos deu o privilégio de, enquanto pastores, sermos pais espirituais dos irmãos, e na responsabilidade de que isso acontece. Antes de mais nada, vocês são filhos de Deus, assim como também os meus próprios filhos, antes de estabelecermos estabelecê-los como meus filhos, são de Deus. Portanto, a graça, a misericórdia e a paz é o desejo da parte de Paulo, são expressões comuns, Paulo usa isso várias vezes em suas cartas, expressões inclusive que envolvem o cumprimento, né, a forma como ele cumprimentava os cristãos, graça e paz, que ficou eternizado, como até hoje muitos cristãos usam. A graça é uma expressão comum entre os gregos, a paz é uma expressão mais judaica, já gastei tempo falando sobre isso em outros momentos. E ele acrescenta a misericórdia, talvez preocupado com Timóteo, está precisando de misericórdia, né, meu filho? Está difícil aí, né? Meus irmãos, é difícil. Pastorear um rebanho de modo fiel não é fácil. E é claro, isso aqui não é nenhum tipo de mensagem para que ao final do culto os irmãos me recebam com abraços e beijos, mas é um lembrete, não só da minha, mas da responsabilidade de todos os pastores desta igreja, dos presbíteros e diáconos. A tarefa é difícil. A tarefa envolve a dependência na misericórdia de Deus. Nós não devemos buscar reconhecimento. Nós não devemos buscar elogios. Mas aquilo que Paulo mesmo diz, que o que se deve esperar dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis.
É isso. Fiéis. Fiéis ao Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o dono da igreja, o dono de Timóteo, o meu dono e o seu dono. Amados irmãos, nosso caminho começa hoje de trilhar as cartas do discipulado, as cartas pastorais, e aprendermos a seguir o Mestre. Em cartas tão pessoais de um discípulo que recebe a carta do seu discipulador, nós vamos aprender também a vivenciar o chamado do Senhor. Lembrando que somos chamados por Deus, chamados para sermos discípulos e servir ao Senhor. E essa será alguma coisa que vamos falar muito, o serviço, o chamado ao serviço. Porque nós não servimos a homens, mas a Deus. E ainda que não pareça, nós não buscamos recompensas humanas, mas sim reconhecimento daquilo que Deus fez em nós, e agora com gratidão podemos louvar o seu santo nome. Discipulado tem tudo a ver com família, meus irmãos. Discipulado não é simplesmente ensinar alguma coisa, é mais do que isso. É vivenciar o espírito familiar na convicção do chamado. Por isso, nós podemos, nesta manhã, estarmos certos de que se o Senhor nos chamou, nós somos discípulos de Cristo, mediante a fé, pela graça somente. Discípulos de Cristo, mediante a fé, pela graça somente. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio de ouvirmos mais uma vez a tua voz nesta manhã. E podemos, ó Deus, com os corações convictos do nosso chamado para sermos discípulos teus, aprendermos mais daquilo que um discípulo deve ser. Assim, Senhor, conduz a nossa vida. Conduz o discipulado da nossa história, levando-nos, ó Deus, a vivenciar a realidade do discipulado do cristão, como chamados por Ti e não por homens. Que essa série, ó Deus, de sermões das cartas pastorais, não sejam simplesmente mais alguma instrução, mais informação para encher a cabeça, mas transformação do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.